fala pra Nicole antes, a Nicole sabe das coisas. 27 de fevereiro. Você tirar com o sobrinho? Mãe. Precisamos descobrir o Brasil. Você perdeu muita matéria por chegar de promover um baile? O que é isso daí? do meu sonho. Tá tão... Ele é de... Tá muito... O que eu percebo muito nos alunos que vivem o teatro, que fazem os cursos de teatro, é uma mudança de comportamento, assim. Se antes ele se sentia inseguro em algumas situações sociais, ele passa a ter muito mais segurança. Se antes ele tinha medo do público, né, de falar, de apresentar ali na frente da sala, apresentar para o grupo, é nítido ver como que ele vai lidar com isso depois que ele começa a fazer teatro, depois que ele começa a viver a experiência do teatro. A gente pode pensar em habilidades cognitivas como memorização e raciocínio, né? Ter que memorizar as falas, habilidades motoras e espaciais, então como é que o meu corpo vai se comportar, onde é que o meu corpo tem que ficar, como é que eu vou me locomover no palco em relação aos outros. E realmente, no começo, o teatro ele é muito invasivo, né? Então, tu fica um pouco acanhado, tu fica um pouco tímido no começo, porque ele te expõe de certa forma. Então, eu me senti assim, invadido, mas foi uma coisa que foi quebrando aos poucos. E quando eu vi, eu já estava lá, falando em público, perdendo essa insegurança que eu tinha ao falar com muita gente, sabe? E, cara, desenvolveu muito mais do que eu imaginava. Isso foi só o começo, sabe? Ele teve que aprender a fazer muita coisa. Processo de educação para o teatro. Mas coisas que ele passou a usar na própria vida. Ele sempre foi uma criança focada, mas eu entendi ele nesses últimos tempos mais focado, mais responsável. Encontrou espaço para fazer as coisas independente de ter uma carga horária pesada. Porque ele tem carga horária bem pesada, né? E o negócio rolou, ele chegava cansado, não, estou indo para o teatro. Estou indo para o teatro. Ele encontrou na agenda, sem problema de ter menos nota, pelo contrário, e teve assim muito prazer em fazer tudo. Eu gerou ainda endorfinas para ele. Assim, achei uma coisa assim perfeita sob o ponto de vista da educação, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele ganhou no contato com os colegas, novas amizades que fez, saiu da internet, foi para a vida real. Isso foi muito bacana. Eu tive a oportunidade de aprender sobre cultura, sobre o ser humano em si, entende? Porque tu faz uma peça, tu faz um personagem e esse personagem ele te ensina. Todos os personagens que eu fiz até agora me ensinaram muito, sabe? Tipo, eu fiz um prefeito corrupto, eu fiz um cara que batia na esposa, eu fiz um soldado nazista, foram todas memórias fortes, estudos fortes, aprofundados no personagem, entende? Então todos eles deixaram alguma coisa. Então você se vê vivendo outra vida e aprendendo com aquela vida, ela te ensinando, sabe? Então eu acredito que o teatro é realmente isso, essa escola, sabe? Que te ensina não só falar, não só a não deixar a barriga na cena, mas te ensina sobre a vida, sobre a cultura como um todo. Melhorou na relação com as pessoas. Não que ele fosse uma criança muito introvertida, mas ele é adolescente. E adolescente é um processo de construção, né? Você quer mostrar
qual é o meu papel no mundo, né? E esse processo de ser parte numa peça deu a ele um outro papel, né? Que ele também permitiu a ele aproveitar essa realidade para crescer enquanto pessoa, para colocar mais presente aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. Ele passou a ficar vamos dizer assim, a ideia do limite. O diretor tem limites, tem regras. E isso ele viu que não é só o pai que diz aqui não pode, aqui, né? Com o pai ainda ele pode argumentar. Não pode ser amanhã, mas no espetáculo não tem isso, porque é ali, naquele momento, que a coisa tem que acontecer. Porque o show acontece num determinado, né, tempo. A vida não, a vida tem, e ainda mais com o pai, eu quero dormir, não. Ali ele assumiu a responsabilidade, tem que dar conta. Valeu para ele entender a relação com o chefe, né? O diretor não era o chefe, no sentido de um trabalho, mas ele de alguma maneira representava os limites, os prazos, o fazer bem feito, o se dedicar àquilo que faz, tentar o melhor resultado possível, tentar perseguir uma perfeição. Enfim, isso foram coisas que ele construiu, que inclusive no papo com a gente, algumas coisas ele foi colocando ao longo do tempo. Só lamento que ele não tenha começado lá desde o início. Ele teria um aprendizado maior ainda.